Colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos agora dar sequência, com as nossas aulas, e desta vez tratando do projeto, dimensionamento e projeto de estação de tratamento de esgotos na parte do tratamento preliminar. Nós vamos hoje considerar os aspectos gerais do tratamento preliminar, tal como preconizado na norma 12209 de 2011, e algumas coisas que são citadas na 12208, mas a 12209 faz referência a ela, então é a 12208, a mais antiga, de 1996, se não me engano, e a 12209 de 2011, que é a mais recente para projeto hidráulico de estação de tratamento. Então, nós vamos tratar deste assunto discorrendo sobre esses aspectos gerais do tratamento preliminar. Então, nós vamos lidar aqui com o tratamento preliminar convencional e o tratamento convencional, como vocês já sabem, lá de operações unitárias, etc., consta basicamente de um gradeamento, de uma caixa de areia, no nosso caso duplicada, de uma calha partial, que é um dispositivo medidor de vazão, e de um poço de sucção, normalmente instalado a jusante para regularização, equalização das vazões, antes de ser recebido nas unidades de tratamento secundário. Então, nós temos aqui o afluxo proveniente de um emissário de esgoto bruto, e aí já chamo logo a atenção para o fato de que esse esgoto ele vem proveniente da rede coletora com uma determinada lâmina, e essa lâmina é função do diâmetro desse tubo. E aí existe uma relação hidráulica que nós estudamos lá em projetos de rede, de sistema de esgotamento sanitário, que é a relação Y sobre D, que é a relação lâminas sobre diâmetro. Então, essa relação lâmina sobre diâmetro no emissário de esgoto bruto, de acordo com a norma, não deve passar de 0,8. Então, para emissários, o Y sobre D deve se manter a valores menores do que 0,8, ou seja, nós não podemos preencher mais do que 80% da seção transversal com esgotos fluindo por gravidade dentro da tubulação e que é afluente ao canal da grade. Então, note que o emissário de esgoto ele aflui ao canal da grade, e nós vamos ter a tarefa no dimensionamento do tratamento preliminar e no projeto de criar e projetar uma estrutura. Essa estrutura vai ser capaz de conter os dispositivos de medição de vazão, de desarenação e de gradeamento, a fim de condicionar o efluente apropriadamente para o bombeamento, e a partir do bombeamento podemos distribuir com segurança o efluente para as unidades de tratamento biológico, no caso, certo? Então nós vamos dimensionar, e quando eu digo dimensionar, significa encontrar as dimensões longitudinais, transversais, alturas, estabelecer cotas relativas de um perfil hidráulico, dos níveis de água mínimo, médio e máximo, altura de grade, espaçamento entre da grade, espessura do gradeamento, largura da caixa de areia, extensão, comprimento da caixa de areia, quais são as dimensões padronizadas que nós vamos encontrar para a calha partial, e assim sucessivamente. E nós vamos trabalhar essas dimensões, esses perfis hidráulicos, tudo em função de lâminas que vão ser estabelecidas a partir do estudo do hidrograma, as vazões mínimas, as vazões médias e máximas, em função dos coeficientes de reforço, K1, K2, K3, que nós levamos em consideração para estabelecer as variações de vazão, o hidrograma do efluente que está adentrando a estação de tratamento, certo? Então, o primeiro deles é o gradeamento, e nós vamos levar em consideração as dimensões dessas barras, normalmente com largura compreendidas
de 4 a 10 milímetros, né? Então, no caso aqui, de menos de 1 centímetro, né? De 0,4 centímetros a 1 centímetro. E o comprimento dessas barras, normalmente, aí variando entre 25 a 75 milímetros, ou seja, entre 25 centímetros e 75. E nós temos os tipos de gradeamento, que é o gradeamento chamado gradeamento fino, nós temos o gradeamento médio e o grosseiro, basicamente. Ainda tem um ultra fino aqui, que é um pouco menor do que este aqui, mas nós temos os espaçamentos em centímetros. Para o tipo fino, nós temos de 1 a 2, para o médio de 2 a 4, para o grosseiro de 4 a 10. Por exemplo, para reatores WASB, a norma 12209 diz que você está projetando um reator WASB ajusante, então você deve prever um gradeamento do tipo fino, de pelo menos 12 milímetros, né, a fim de que você minimize ao máximo o avanço de materiais que possam eventualmente lá na frente assorear a manta de lodo com sólidos suspensos fixos indesejáveis, que pode prejudicar, né, a capacidade a qualidade da manta de lodo em termos microbiológicos, de sólidos suspensos voláteis, né, que ativo para promover a metanogênese. Então, outra questão é a inclinação das barras, né, elas podem ser verticais ou inclinadas, normalmente são inclinadas, verticais é mais quando do tipo mecanizado, mas a limpeza manual, se você vai fazer grade do tipo manual, nós temos normalmente 45 ou 60 graus, muito comum a 45, e a limpeza mecanizada é a de 70, varia de 70 o ângulo até 90 graus, ou seja, na vertical. Então, o gradeamento aqui, né, você vai utilizar aqui, variando de 70 a 90, como foi dito já, para a mecanização, e 45 a 60 para quando você está trabalhando manualmente, certo? A norma atual diz que para vazões, né, de dimensionamentos superiores a 100 litros por segundo, as grades já deverão possuir dispositivo mecanizado do material retido. Então, se você for fazer um projeto e a sua vazão passar de 100 litros por segundo, você vai ter que lançar mão de dispositivo mecanizado. Não que você não possa, a montante deste, plantar a construção de um dispositivo manual prévio para fazer um pré-condicionamento, especialmente mais grosseiro. Então, o gradeamento, ele pode ser do tipo grosseiro, médio, fino e ultra fino, e você tem aqui as barras com as dimensões em polegadas, né, e em milímetros. Veja aqui, de 3 a 10 milímetros para ultra fina, 10 a 20 milímetros, veja, 1 a 2 centímetros, 0,3 a 1 centímetro, 2 a 4 centímetros e grosseiro 4 a 10 centímetros, certo? E você tem diferentes tipos de seções transversais da barra que você vai utilizar, certo? Você pode ter seções transversais compostas, né, para os vários tipos de grade com os valores tanto em polegada como em milímetros. Então, cada uma dessas grades pode reter uma quantidade de sólidos grosseiro em função do seu espaçamento. Por exemplo, uma grade com espaçamento de 12,5 milímetros deve reter aí algo em torno de 40 litros, né, de sólidos grosseiros que ficam retidos ali na grade para cada 1.000 metros cúbicos que está passando de efluente por aquela grade. Aí eu proponho aqui esse modelo com um ajuste muito bom para que você possa encontrar quanto de material retido em litro por metro cúbico você vai conseguir para diferentes tipos de valores de 0 a 6 centímetros de espaçamento entre as barras. Você aplica aqui 0,14 exponencial a menos 0,72 vezes o valor do espaçamento da barra e você terá quanto de material retido em litro por metro cúbico você vai encontrar. E aí você tem como estimar quanto é a quantidade de material retido, a fim de que você possa providenciar não só a acumulação desse material em um aterro controlado, né, até na área da ET ou enviado ao aterro sanitário, como também dimensionar o custo, né, e a frequência do transporte desse material para o aterro sanitário.
certo? Então, o que a norma trata a respeito desse assunto? Como eu disse, a 12208 trata lá, e a 12209 fala dela, da 12208. Então, nós temos a separação de sólidos por meio físico, né, que deve ser observado os preceitos que estão lá na NBR 12208, que são os seguintes. Relativamente ao canal afluente, ela só mostra que ele deve ser previsto, né, nos sistemas, né, de tratamento de esgotos, né, e ele é previsto a montante do poço de sucção para as seguintes finalidades: reunião de contribuições, quando você quer fazer a regularização de fluxo, a instalação de um extravasor ou canal de desvio, também chamado de bypass, a instalação de comportas, também chamadas de stop logs, e a instalação de equipamentos para remoção de sólidos grosseiros, como é o caso do gradeamento, né? E aí você vai ter também os dispositivos de desarenação, né? E os dispositivos que são instalados para medição da vazão, né? E aí, inspeção e manutenção. A remoção de sólidos grosseiros pode ser de vários tipos, né? Grades de barras, de limpeza manual mecânica, esse é o convencional, o mais utilizado, pode ser do tipo por cesto, por triturador e por peneira. Como nós já comentamos, né, acima de 100 litros por segundo, você vai ter que utilizar o sistema mecanizado. Abaixo disso, você pode utilizar o sistema convencional de grade de barras, limpeza manual mecânica. Em sistemas muito pequenos, você pode lançar a mão aqui do cesto. Sendo necessário, você pode até providenciar a aquisição de um triturador e de uma peneira rotatória ou fixa. Do ponto de vista do dimensionamento, certo? Pensando no projeto de estações elevatórias de esgoto, que preconizam a montante, um tratamento preliminar antes do poço de sucção da elevatória, você vai considerar os seguintes parâmetros. Você vai avaliar a velocidade através da grade, né, e deve ser considerada máxima para a vazão afluente final de 1,2 metros por segundo. Você não deve passar dessa velocidade quando o esgoto estiver passando exatamente por entre as grades. Do ponto de vista da inclinação, nós já comentamos, só fazendo um resumo, 45 a 60 graus quando for limpeza manual, e para limpeza mecânica, leve em consideração aqui acima de 60 graus, portanto 70 a 90 graus. Há que se considerar também uma perda de carga mínima no cálculo para grade de limpeza manual ou limpeza mecânica. O que se trata aqui? Se trata do seguinte: quando você aplica uma grade, o fluxo que antes tinha toda uma área disponível para passagem com dada velocidade, agora perde área útil para passagem. E aí, portanto, eu vou ter que aumentar a velocidade para manter a mesma vazão, equação da continuidade, mas exatamente por conta da passagem, o estreitamento e o aumento dessa velocidade e o atrito, né, do fluxo que tem uma determinada velocidade antes da grade e depois da grade, e mais turbilhonamento hidráulico, etc., nós temos uma perda de carga que ocorre ali. E essa perda de carga, ela é ocorrida exatamente na passagem da grade, ela aumenta o nível da lâmina d'água a montante da grade. E isso deve ser tomado providências com muito cuidado, a fim de que as instalações a montante não sofram afogamento, nós não tenhamos remanso hidráulico. Então, nós devemos levar em consideração, calcular a perda de carga nas condições normais, calcular a perda de carga segundo preconizações da norma, garantindo que na pior situação, onde, por exemplo, nós consideraríamos 50% de toda a grade ali entupida com material, e aí tomar esse valor da situação pior e fazer uma comparação com esse parâmetro, pelo menos superior a 0,15 ou superior a 0,10, se for manual ou mecânica. Então, se por acaso você, digamos, calcular uma perda de carga para 50% da grade suja, ela der 0,05 metros, a perda de carga, né? Então, aumentou ali a lâmina vamos desprezar aí alguns fatores cinéticos, vamos dizer que, para todos os fins práticos, aumentou 5 centímetros na lâmina. Então, aí você teria esse aumento de 5 centímetros, mas olha só, a norma diz que tem que ser no mínimo 0,15. Então, você despreza o cálculo da perda de carga e adota uma lâmina pelo menos de 0,15, adicionada à lâmina de esgotos que chega lá no seu emissário,
para poder garantir que esse emissário funcione adequadamente do ponto de vista hidráulico. E isso significa uma relação lâmina sob diâmetro menor do que 0,8. Caso você calculasse lá para a grade suja e desse a sua perda de carga igual a 0,167, pronto. Você compara aqui para a limpeza manual, aí diz que é 0,15, então você vai, claro, usar a perda de carga calculada para somar a lâmina lá para dimensionar o seu emissário. Então, para a limpeza manual, sempre deve-se considerar a perda de carga para 50% de obstrução da grade como parâmetro de referência. Ok? Então, aí você tem, no caso, podemos ver aqui as várias partes de um tratamento preliminar convencional. O emissário de esgoto bruto chegando com seu respectivo bypass, né, para promover o isolamento do sistema de manutenção. O registro, nesse caso aqui, foi feito por um sistema pequeno, registro de gaveta do tipo ferro fundido. Nós temos o gradeamento inclinado aqui, a 45 graus. Nós temos o prato recolhedor do material que é removido. Nós temos as comportas de madeira, né, com óleo de linhaça ou em fibra de vidro, que tem sido mais comum modernamente. Nós temos os dispositivos desarenadores, nós vamos projetar uma caixa de areia, nós vamos, na verdade, dimensionar uma caixa de areia e projetar duas, e nós teremos comportas ou stop logs a fim de promover a alternância do uso destas. Há o dispositivo de medição de vazão, que é a calha Paschal, com dimensões padronizadas calculadas a partir da garganta, e o canal de saída do efluente que vai na direção do poço de sucção da elevatória, né? Chama a atenção dos colegas projetistas sempre para a presença de cotas topográficas demonstrando os desníveis relativos em planta em relação ao terreno natural contíguo e em relação aos diferentes níveis da estrutura projetada. Muito importante que você não esqueça isso, já considerando questões relativamente ao projeto. A calha Paschal, ela é dimensionada a partir de uma dimensão atribuída para uma faixa de vazão chamada garganta W. W vem de weighted, ou wided, que significa, né, a dimensão da espessura da garganta, né? Nós vamos considerar, no caso lá do gradeamento, a possibilidade também de inclusão de peneiras, né? Nós podemos ter peneiras do tipo estática, móvel de fluxo frontal, tangencial ou externo, axial interno, né? E aí, lembrar sempre, conforme a norma, que se você adotar peneira, ela deve ser precedida de grade, certo? Então você tem um gradeamento para reter o mais grosseiro e, na sequência, a peneira para remover os sólidos mais finos nesse sentido, né? E aí, na sequência, você vai ter o seu, do gradeamento, você vai ter a caixa de areia. Do ponto de vista, então, do dimensionamento para o funcionamento adequado da caixa de areia, nós vamos estabelecer as seguintes velocidades de passagem aqui consideradas na literatura: de 0,6 a 1,2 para limpeza mecanizada, lembra que a norma diz que tem que ser no máximo 1,2 para vazão máxima, e 0,6 a 0,9 para limpeza manual, lembrando que a vazão máxima é 1,2. A velocidade no canal, ele vai ocorrer antes de chegar na grade, também chamada de velocidade de aproximação, nós devemos manter maior do que 0,4 metros por segundo, exatamente para evitar a probabilidade de sedimentação do efluente ali, certo? E a perda de carga, como nós já dissemos, obstrução máxima permitida 50%, 0,15 metros para limpeza manual e 0,10 metros para limpeza mecanizada. Muito bem. Para o dimensionamento do sistema de gradeamento, né, nós faremos a seleção do tipo da grade, o dimensionamento do canal da grade e faremos a avaliação da perda de carga total, que vai servir para nós trabalharmos a questão do dimensionamento do emissário. A seleção do tipo de grade se dá pela eficiência da grade em função do espaçamento entre as barras. Nós temos aqui uma tabela que mostra a espessura das barras, espessura T, e o espaçamento A, e as eficiências em função desse espaçamento A. A eficiência é calculada por A dividido por A mais T.
Então, você vai, para fazer a seleção do tipo da grade, avaliar a questão da localização dessa grade, a vazão que está afluente e a eficiência dessa grade. E vai considerar, para o cálculo da eficiência, o espaçamento das barras, a espessura das barras e a eficiência dessa grade. Para o dimensionamento do canal afluente à grade, veja, nós temos o dimensionamento da grade e o dimensionamento do canal aonde a grade será instalada. Então, nós vamos ter uma área útil que será calculada pela equação da continuidade. Nós teremos uma seção do canal que é junto à grade, que vai ser necessária para o escoamento e vai ser determinada, né, pela área útil aqui calculada, dividido pela eficiência da grade. Então, nós temos aqui o que efetivamente, né, nós temos a área que passa a água e temos a área do canal onde está instalada aquela grade, né? E aí, usando também a equação da continuidade, nós temos a velocidade. Então, a largura do canal que é afluente à grade vai poder ser aumentada. Você pode, como projetista, lançar mão desse recurso para atender às velocidades de passagem nas barras, resultando, portanto, de uma velocidade que nós chamamos de velocidade de aproximação na seção imediatamente antes da grade, menor do que a velocidade fixada para projeto, de tal maneira que a velocidade será a vazão afluente à grade em metro cúbico por hora e a S seria a seção transversal do canal que você calcula aqui, S, né, pela a área útil dividida pela eficiência da grade. Então, feito isso, você dimensionou já tanto o canal como a grade, o espaçamento e a espessura, você vai agora determinar a perda de carga. Você pode determinar a perda de carga através dessa fórmula, que leva em consideração fatores da seção transversal das barras. Dependendo da seção transversal da barra, você tem diferentes fatores de beta, você aplica esses fatores de beta nessa equação aqui, e aí calcula, sendo velocidade, aqui é V ao quadrado sobre 2G, cinética, né? O seno do ângulo da grade com a horizontal, T e A é a espessura e o espaçamento, e beta o fator, você encontra a perda de carga em metro. Ou você pode utilizar essa perda de carga, essa fórmula da perda de carga simplificada, né, onde você tem 1,43 vezes V ao quadrado, sendo V a velocidade de fluxo passando nas barras, V0 seria a velocidade imediatamente a montante da grade, ou seja, a velocidade de aproximação, 2 vezes a gravidade, você encontra o valor HF. Esse valor HF aqui deve ser calculado para as condições normais, mínima, média e máxima, e para as condições da grade 50% sujo, que significa que essa velocidade aqui, ó, na passagem da grade, vai dobrar, porque você diminuiu para metade a área, equação da continuidade. Então aí você vai ter aqui HF, esse HF para 50% sujo, comparado lá com aquele parâmetro que nós discutimos para a grade manual 0,15 metros, para a grade mecanizada 0,10 metros. E aí você tem considerações que eu vou apenas recomendar que você leia na norma NBR 12209, pode você ler aqui nos slides, relativamente ao dimensionamento da unidade de remoção grosseiro, que você deve levar em consideração essas recomendações aqui no tocante à estação elevatória, né, que é o local onde você condiciona o esgoto, faz cair em um poço de sucção e faz o bombeamento para levar até ao reator de tratamento do esgoto. Nós temos diferentes tipos de configurações de tratamento, com poço de sucção submersível, centrífugo de eixo horizontal, com poço úmido, poço seco, né? Aqui no caso nós temos os sistemas submersíveis, e todos esses aqui devem ser acoplados e projetados logo após a calha partial. Então você tem o gradeamento, caixa de areia 1 e 2, calha partial, e aí o poço de sucção que contém os dispositivos de estação elevatória, né? E todo o projeto você vai procurar tomar o cuidado de estabelecer também o perfil hidráulico da sua ET ali, onde você vai botar as cotas da lâmina mínima, média e máxima que ocorre na passagem da grade, na passagem da caixa de areia, na calha partial, e os níveis lá no poço de sucção, que é a cota de submergência mínima,
né, da bomba, o nível mínimo de recalque, o nível máximo de recalque e o nível de alarme, que é para o extravasor. Então, essas são as considerações gerais que nós vamos fazer relativamente ao projeto de estação elevatória. Apenas incluindo aqui, lembrando, né, que você deve também prever canais de bypass ou dispositivos de bypass, aqui é só demonstrando aqui um projeto em planta e em corte do emissário aproximando-se do canal, da grade, né, um rebaixo aqui, o gradeamento, uma bandeja para remoção do material e a lâmina seguindo o fluxo adiante para as próximas unidades de tratamento. Lembrando na caixa de areia que você deve projetar colocar comportas e prever 2 canais, sendo um deles de reserva, e na sequência um medidor de vazão que segue para o poço de sucção. E assim nós vamos, evidentemente, no projeto, prever outros dispositivos construtivos para a operação, né, que é o caso da instalação, né, de pilares, né, perfil tipo H, com conjunto monovia, né, e com talha manual ou mecânica. Nós vamos ter aqui estruturas, né, metálicas parafusadas, chumbadas, né, com dispositivos para poder fazer o comando das comportas, no caso aqui usando um eixo sem fim, a instalação do gradeamento, e nós vamos ter também áreas, né, devidamente protegidas para a operação segura, né, do operador, no caso aqui do sistema manual. Lembrando que aqui essa foto é uma foto de um sistema que está em construção, logo nós temos uma lagoa de estabilização, e aqui nós devemos prever as devidas instalações de guarda-corpo para questões de higiene e segurança do trabalho. Então essas são as considerações gerais que nós fazemos, e na sequência nós vamos ver então depois o dimensionamento de cada uma dessas estruturas.